Eu sou o professor Sebastião do Amaral Machado, sou engenheiro florestal, formado pela Escola de Curitiba em 1965, segunda turma de engenheiros florestais no Brasil. Eu trabalhei primeiramente 2 anos num projeto de inventário florestal do Pinheiro do Paraná e em 1967 me tornei professor. Sou aposentado já há vários anos, mas continuo trabalhando basicamente na pós-graduação, na pesquisa e na orientação de estudantes da pós-graduação, mestrado e doutorado de nosso programa de pós-graduação. Foi-me pedido para falar sobre a engenharia florestal no Brasil desde os seus primórdios e fui pego um pouco assim de surpresa, então não ordenei muito bem os pensamentos, mas como eu vivi toda a situação, então para mim não será tão difícil. Eventualmente vou avançar, às vezes retroagir, mas sem grandes transtornos. Veja bem, todo curso, para ser criado, tem que haver alguma motivação. E não foi diferente com a engenharia florestal. A motivação principal é que o Brasil é um país florestal por excelência. Na época de seu descobrimento, existia 85% de cobertura florestal do país. O restante eram campos naturais ou áreas de outras paisagens, né? Como os pampas, etc. Claro que para a criação de um curso sempre tem que ter antecedentes. E os antecedentes são os exemplos ocorridos em outros países. Desde o primeiro curso de engenharia florestal, criado na Alemanha, lá por 1811, depois estes cursos de engenharia florestal se alastraram pela Europa, depois para os Estados Unidos, Canadá e chegou-se à América Latina. O primeiro curso na América Latina foi criado no México em 1911. Depois tivemos cursos criados na Colômbia, no Chile, na Argentina, daí que chegou a vez do Brasil, que em 1960 criou o seu primeiro curso. Evidentemente que tivemos pessoas importantes que batalharam ou que divulgaram a necessidade de criação de um curso de engenharia florestal. E esta pessoa que eu classifico de mais importante é o professor Paulo Ferreira de Souza. Ele foi um batalhador, ele era um engenheiro agrônomo de formação, mas que fez um curso de especialização nos Estados Unidos e ao voltar de lá, desde 1926, começou a pleitear, a divulgar e a falar sobre a necessidade de se criar um curso específico na formação de profissionais para cuidar de nossos grandes maciços florestais. Diversas moções existiram e, na realidade, foi vigorar só em 1958. Com as diversas proposições, principalmente no governo de JK, Juscelino Kubitschek, que nomeou uma comissão para estudar os problemas florestais do Brasil. Essa comissão, que tinha como presidente o Dr. Davi Zambuja e outros componentes, que por ter sido pego aqui um pouco, não vou dizer os nomes de todos, mas
tinha o Dr. Paulo Ferreira de Souza, Davi Zambujo, o Vanderbilt Duarte de Barros e outros. Esta comissão, dentre outras sugestões, apresentou a necessidade de se criar um curso de formação superior de engenharia florestal. Esta comissão levou o projeto ou o anteprojeto ao ministro da Agricultura de então, que não me recordo o nome dele aqui no momento, e esta proposição foi levada ao governo JK. O governo JK, muito solícito, como era de sua natureza, e muito objetivo, ao receber a ideia de criação de um curso, ele, como era mineiro, ele já disse logo: eu aprovo a criação desta escola desde que seja em Minas Gerais. E o ministro da Educação, que era também mineiro, disse: e em Viçosa. Estava, então, em 58, decidida a criação do curso. Evidentemente que daí para frente teve que se passar por uma revisão e análise do projeto, e para o ano de 59 não foi possível, porque já tinha passado a época da dotação, de se fazer a dotação orçamentária anual, e não constava recursos para esta nova escola que se propunha. Então ficou para o ano seguinte, o ano de 1960. Conta-se, o doutor Zambuja, que o projeto de criação dessa primeira escola, que se denominou Escola Nacional de Florestas, foi assinado 2 vezes. A primeira em praça pública em Belo Horizonte. Este que foi assinado em praça pública se perdeu, não sabia aonde estava, e a comissão apresentou novamente a mesma versão, mas em segunda instância, que foi assinado em 30 de maio de 1960. Estava assim criado o primeiro curso de engenharia florestal, localizado em Viçosa. Deve-se ressaltar que todo o projeto foi elaborado para o curso ser localizado junto à Escola Nacional de Agronomia e Veterinária no Rio de Janeiro, hoje no quilômetro 47. Por isso também a denominação Escola Nacional de Florestas, para se coadunar com as denominações de Escola Nacional de Agronomia e Escola Nacional de Veterinária, que estavam localizados no Distrito Federal da época. E o Distrito Federal da época era o Rio de Janeiro, não era Brasília ainda. Veja bem, sempre tem alguma motivação. Uma motivação que eu já disse foi a criação do curso de engenharia florestal em outros países. Mas no Brasil também tinha outras motivações e que surgiram no amadurecimento da ideia para a criação do curso. E dentre estas justificativas, nós tínhamos já outros fatos a serem considerados. Por exemplo, a criação do Serviço Florestal no Ministério da Agricultura, a criação de parques nacionais, a criação do Instituto Nacional do Pinho,
a criação do Instituto Florestal de São Paulo, que funcionou assim como um berço da engenharia florestal no Brasil. Então, tudo isto levou à ideia clara que o Brasil precisava de cursos específicos para a condução e cuidados de nossas florestas. Anteriormente, nas escolas de agronomia, já haviam pequenos núcleos que tratavam sobre assuntos da silvicultura no Brasil. E os agrônomos, na realidade, tinham um curso, às vezes semestral em algumas instituições, às vezes anual em outras. Tivemos pessoas importantes como o professor Eládio, em Piracicaba, o professor Arlindo Gonçalves, em Viçosa, foram baluartes para sustentar o desenvolvimento do ensino florestal no Brasil. Criado o primeiro curso, oficialmente, e tendo sido este localizado em Viçosa, começaram-se as aulas em março de 1960. Março já abriu, tendo em vista que já estava garantido que iria ser assinado o documento. Para os 2 primeiros anos, não havia nenhum problema. Viçosa já era uma instituição sólida, com os cursos de matemática, física, química. Para os 2 primeiros anos não havia nenhum problema. No entanto, quando os alunos chegassem ao 3º, 4º, 5º ano, ou seja, no ciclo profissionalizante, haveria problema, porque em Viçosa não tinha um corpo docente para essas matérias específicas de um curso de engenharia florestal. No Brasil existiam, mas os que existiam estavam trabalhando em instituições como o Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, Serviço Florestal, Instituto Florestal de São Paulo e pequenos outros núcleos espalhados pelo país. Foi então que se trabalhou no sentido de fazer um convênio com as Nações Unidas, com o PNUD, né, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. E dentro do PNUD, a FAO, que é o organismo que cuidava da agricultura e das florestas de um modo geral. Este convênio foi trabalhado e foi assinado em 1961. Em 1962, começaram a chegar os primeiros técnicos da FAO em Viçosa. E começaram a lecionar. Tinha-se muitas dificuldades de língua, de comunicação dos professores. As aulas eram dadas inicialmente em inglês, com tradutores. Sempre todo mundo imagina como é difícil um tradutor que não era florestal, não tinha conhecimento florestal, então sempre tinha dificuldades. Quando os técnicos da FAO chegaram em Viçosa, eles começaram a questionar o porquê da criação de um curso de engenharia florestal em Viçosa, já que Viçosa não tinha florestas e muito menos indústrias florestais. Então eles começaram a questionar e a trabalhar para a transferência da primeira escola para um centro mais florestal do que Viçosa. Claro que houve o fato político também que, como para a criação e a localização em Viçosa, favoreceu também a transferência. O governador de Minas Gerais já era outro, já era o Magalhães Pinto,
e o presidente da República já era outro, que era o João Goulart. O João Goulart era do PTB, Partido de Esquerda, o Magalhães Pinto da UDN, Partido de Direita. Isto foi no ano de 63 que o pessoal da FAO, o diretor-geral da FAO, veio ao Brasil e pediu uma audiência com o governador para ver se sanava os problemas existentes. E esses problemas eram vindos de coisas burocráticas, porque a Escola de Floresta sempre foi federal, a Universidade de Viçosa, que chamava Universidade Rural de Minas Gerais, era estadual. Então tinha problemas burocráticos de um ente federal dentro de um estadual. Isso também desgostava bastante aos membros da FAO, que achavam a situação muito burocrática, que para fincar um moirão, fazer uma cerca num lugar, teria que seguir um problema burocrático. Então, o diretor-geral da FAO veio ao Brasil para resolver isto. Ele pediu uma audiência com o governador de Minas Gerais, e o governador, na época, isso em 63, não pôde atendê-los. Alega-se ou disse que o governador de Minas Gerais estava já trabalhando junto com os militares para o que chamou-se por eles de revolução, o que a gente chama hoje de golpe militar. O diretor-geral da FAO, então, foi ao presidente da República, João Goulart, pediu a audiência e foi concedida a audiência. Então, nessas alturas, o diretor-geral da FAO já expôs que precisava, ou que necessitava fazer a transferência da escola. O João Goulart, inimigo político do Magalhães Pinto, aceitou a ideia na hora e perguntou para o pessoal da FAO para onde se queria transferir. Eles disseram 3 lugares: São Paulo, primeiro, Curitiba, segundo, e Belém, terceiro. O João Goulart disse para eles: não, São Paulo não, São Paulo é um estado rico, a hora que eles quiserem, eles constroem a escola deles, ou criam a escola deles. Então vocês decidem aí entre Paraná e Pará. O pessoal da FAO, então, decidiu pelo Paraná. Era, na época, mais apropriado, tendo em vista que o Pará era um pouco menos desenvolvido do que o Paraná industrialmente, embora tivesse também muitas florestas e atividade florestal intensa. Assim, no início de março de 1964, a escola veio para Curitiba. A transferência oficialmente tinha saído em novembro de 1963. Nós, estudantes, na época, recebemos, ao terminar o semestre, o ano letivo, recebemos a informação: vocês que tiverem roupa de cama, livros para levarem para Curitiba, que embalem e depositem aquele cômodo ali. E vocês se apresentam em Curitiba em 1º de março para o início das atividades escolares lá em Curitiba. E assim foi feito. É uma coisa bastante estranha, por isso eu estou contando esses detalhes, porque é quase inconcebível a transferência de uma escola, de um estado forte como Minas Gerais, politicamente forte, para um outro estado, junto com alunos e professores. Mas foi feito, né? Então a escola veio para Curitiba. Com a transferência da escola para Curitiba, a Escola Nacional de Florestas para Curitiba,
O governo do estado de Minas Gerais sentiu-se assim um pouco constrangido com este ato de transferência, de perda de uma instituição, e quase que imediatamente criou a segunda escola de florestas do país, e que se chamou Escola Superior de Florestas, que foi localizada em Viçosa. Eu até costumo dizer que há males que vêm para o bem. Com a transferência da escola de Viçosa para Curitiba, criou-se a segunda escola. As duas se desenvolveram e foram, por assim dizer, o berço da maioria das outras escolas que vieram. Com a criação destas duas, numa sequência, começou-se então a criação de outros cursos de engenharia florestal no Brasil. A segunda escola, a terceira escola, aliás, surgiu no Rio de Janeiro, só em 1967. Surgiu no Rio de Janeiro, no quilômetro 47. Aí que quilômetro 47, que deveria ter sido a primeira escola, foi a terceira. Então, na década de 60, tínhamos 3 escolas apenas. Na década de 70, foram criados 7 cursos. Só para seguir a sequência aqui destes primeiros cursos, foi criado na Universidade Federal de Santa Maria, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de Brasília, na Universidade Federal de Mato Grosso, na Universidade Rural de Pernambuco e uma particular em Alfenas, 7 cursos. A de Alfenas funcionou por vários anos e até atualmente está, eu diria, em stand-by. Não foi extinta, mas também não está viva no momento, não tem tido vestibular para novos alunos. Na década seguinte, de 80, foram criados apenas mais 5 escolas. E na década de 90, mais 5 cursos. Terminamos 40 anos de engenharia florestal no Brasil, com apenas 20 cursos de engenharia florestal, distribuídos Brasil afora. Na década de 2000, aí disparou a criação de cursos de engenharia florestal. Na década de 2000 a 2010, foram criados vários cursos, né? E de 2000 até o momento continuou-se crescendo. Então, o Brasil, que tinha 20 cursos de engenharia florestal nas primeiras 4 décadas, hoje tem 70 cursos de engenharia florestal. Eu estou falando 70, não estou sendo bem preciso, porque a cada dia cria um novo curso, então eu não tive tempo de atualizar a minha informação para esta conversa aqui agora. Mas em torno de 70, 72 cursos existem hoje distribuídos Brasil afora. Bem, o ensino da engenharia florestal no Brasil hoje está consolidado, e bem consolidado. O Brasil forma hoje em torno de 1.500 engenheiros florestais por ano, aproximadamente, estes cursos. E vai aumentar mais, porque tem cursos mais ou menos recém-criados ou criados nos últimos 3, 4 anos, que ainda não estão formando engenheiros florestais. Eles vão começar, então vão atingir, eu creio, 2.000 engenheiros florestais por ano. Na evolução do ensino florestal, vieram os cursos de pós-graduação como uma consequência do desenvolvimento dos cursos de graduação.
Então, o primeiro curso de engenharia de pós-graduação em engenharia florestal no Brasil foi criado em Curitiba, em 1972, com início em 73. O segundo, em 76, também em Viçosa, e outros foram surgindo, né? Eu não vou falar a relação deles aqui, porque hoje são em torno de uns mais de 20 programas. O fato que, no desenvolvimento dos cursos aqui, tivemos também, no nosso caso, da Escola de Curitiba, tivemos um convênio com Freiburg. E é aí que se deu o verdadeiro desenvolvimento de nosso curso, falando especificamente do nosso curso, né, onde eu tenho mais vivência. Com a vinda dos professores de Freiburg, criou-se, então, o ambiente para começar a pós-graduação no Brasil. Em 82 foi criado o curso de doutorado, que funciona até hoje. Hoje são 22 programas de pós-graduação, dos quais 15 têm mestrado e doutorado. Todos têm o mestrado, evidentemente. Estes cursos de pós-graduação reativaram e em muito o programa de pesquisas florestais no Brasil. Hoje eu não sei o número correto de quantas teses e dissertações existem no Brasil, mas já deve existir aproximadamente 4, 5 mil mestres e uns 2, 3 mil doutores formados em nossas escolas. Então isso significam 5, 6 mil dissertações ou teses de doutorado. Então, com isto, a pesquisa se incrementou muito no país nos últimos anos. Atingimos um desenvolvimento relativamente satisfatório. Nossos estudantes e nossos professores têm publicado não só em revistas conceituadas no Brasil, mas em todo o mundo. Evidentemente que quem trabalha na Amazônia tem mais facilidade de publicar internacionalmente do que quem trabalha com pinos ou eucaliptos aqui no sul ou da região de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Sudeste. A ênfase inicial ou maior mercado de trabalho de engenheiros florestais, no início, foram para cuidar de plantações, ou seja, florestas plantadas. Isto porque a formação dos primeiros engenheiros florestais, em 64, 65, 66, coincidiu com 2 programas muito importantes criados no governo Castelo Branco. Foi o programa de papel e celulose e o programa da siderurgia. Ambos que eram baseados ou fundamentados no consumo de madeiras de matas nativas, então havia necessidade de fornecer material plantado, ou florestas plantadas, para suprir estas grandes fontes de consumo de material papel, celulose, pulpa e papel, e para energia. Com o aumento do número de engenheiros florestais, muitos foram se deslocando para a Amazônia, o mesmo curso surgindo também na Amazônia. Daí que a pesquisa florestal na Amazônia, mais intensa, surgiu mais tarde do que a pesquisa no Sul-Sudeste, a pesquisa florestal de qualidade no Sul e no Sudeste.
muita gente reclama, poxa, vocês não deram ênfase, vocês pioneiros não deram ênfase às plantações. Não é que não demos, era que a pressão para o mercado de trabalho era para engenheiros florestais para cuidar dos programas governamentais de papel e celulose e de siderurgia. Eu acho que terminou o meu tempo, então eu me encerro aqui dessa história um pouco reduzida e um pouco até conturbada pelo fato de eu não ter preparado a palestra. Eu tenho sido requisitado para falar sobre esse assunto, porque eu sou dos mais antigos, vivia toda a situação da engenharia florestal no Brasil e tenho, inclusive, artigos ou até um livro sobre a história da engenharia florestal na Universidade Federal do Paraná e, consequentemente, no Brasil. Tenho feito palestras, então tenho isso na cabeça, mas não, para hoje, não tinha ordenadamente na cabeça, porque eu sempre uso transparências, evidentemente. Então, muito obrigado a quem precisar de alguma informação. Meu nome é Sebastião do Amaral Machado, meu e-mail é samachado@ufpr.br. Este é o meu e-mail. Estou à disposição de quem assim quiser fazer alguma pergunta por direto ou por e-mail, como queiram. Sempre estarei à disposição.